Os judeus realmente expulsaram os palestinos da terra deles? Sandra, obrigado por me perguntar isso, porque por causa dessa situação me chamaram em vários canais da televisão, do rádio, você deve ter visto para falar. E eu estava esperando alguém me perguntar isso, porque apesar de ser um assunto polêmico, mas eu acho que assim, a gente está no momento de falar as verdades, né? A maior guerra do mundo hoje é contra as fake news. Então eu acho que nesse momento é super importante colocar o pingo nos is e realmente a gente falar coisas que são óbvias, não é opinião minha, são fatos, que quem quiser estudar vai procurar e vai encontrar. Fatos históricos. Fatos históricos. E obviamente assim, sem nenhum preconceito, sem puxar a sardinha para o nosso lado como judeus, mas realmente uma pessoa que é historiador sério, uma pessoa que estuda socialmente as nações de uma maneira séria, inclusive um muçulmano sério, ele vai concordar com isso que a gente vai falar aqui. Assim, em 48, a ONU decidiu dividir aquela terra que hoje em dia a gente chama de Israel em dois. E falou, vamos criar 2 estados independentes. Um para os judeus, que é o único estado judeu do mundo, enquanto nós temos 22 países que são muçulmanos, isso só no Oriente Médio. E a gente ia ganhar um. E esse um ainda ia ser dividido entre judeus e meio como uma reparação palestinos. Histórica, né? Por causa do Holocausto. Por quê? Um dos motivos é que como os judeus, historicamente, já haviam sido perseguidos por mais de 2.000 anos, pelas cruzadas, pelas inquisições, pelos pogroms, pelo nazismo, né, que culminou com o Holocausto. Então, o mundo já estava cansado, essa que é a verdade, do problema judaico. Era um problema para o mundo. Então, devolver Israel para os judeus, porque o nome Israel já mostra que é do povo de Israel, eu acho que é uma coisa indiscutível, a gente pode falar sobre isso também daqui a pouco, foi o que pareceu óbvio até para a ONU, que normalmente não é muito pró-judaica, como a gente vê hoje em dia. Tem a maioria muçulmana também. Com certeza. Então, assim, resolveram dividir em 2. Os muçulmanos que habitavam a terra de Israel, ou a Palestina, naquela época, que antes estava sob o mando britânico, nem dos judeus e nem dos palestinos, eles não aceitaram essa divisão. Os palestinos que moravam lá, que na verdade nada mais são do que os muçulmanos que habitavam a Palestina ou Israel, eles não aceitaram a divisão. E eles guerrearam contra os judeus que ali habitavam. Todo mundo sabe que, ao final dessa história, os judeus ganharam a sua primeira guerra do Israel moderno, que foi em 48, que foi a Guerra da Independência.